as 4 principais dores da mulher contemporânea. Muito prazer, eu me chamo Ana Flávia Eusébio e quero te desejar boas-vindas aqui no canal. Bem provavelmente, se você está assistindo esse vídeo é porque de alguma forma você já não está mais se sentindo bem. De alguma forma você sente que está sob pressão, você sente que os seus estados emocionais já não estão mais tão equilibrados assim, ou talvez você já esteja visualizando isso em seus comportamentos, ou seja, você se percebe extremamente irritada, você se percebe gritando com pessoas quando na verdade poderia estar acontecendo, tendo um ambiente um pouco mais de calma, de equilíbrio, de maturidade emocional. Então, talvez você esteja passando por alguma ou algumas dessas situações e eu quero te dizer que você não está sozinha. Esse ambiente é extremamente seguro e a intenção desses vídeos é que você realmente se sinta acolhida e pertencente, porque logo aqui abaixo nós deixaremos um link para um grupo do WhatsApp ao qual ali nós trabalhamos diariamente, nós falamos como mulheres, porque não existe nada melhor do que uma mulher conversar com outra mulher. E mulheres que têm o mesmo objetivo, que buscam pelos mesmos valores, pelas mesmas raízes, pelas mesmas bases. Então, se você está aqui, eu tenho certeza que não é em vão. Quero te dizer, seja muito, muito, muito bem-vinda e que a partir dessa nova série de mensagens que se inicia hoje e que nós teremos durante os próximos 3 encontros, o total de 4 encontros falando sobre as dores da mulher contemporânea, que você possa já sair melhor daqui, que você já possa ir tendo a clareza de quais são os pontos que cabe a você mudar. É óbvio que aqui a gente não vai negligenciar nenhum profissional, a gente não vai falar sobre aquilo que você precisa fazer com relação a competências médicas, até porque não é a minha especialidade. O que nós vamos trabalhar aqui é sobre a consciência, sobre autoconhecimento e também sobre a nossa espiritualidade, porque é fundamental. E um dos principais motivos pelo qual nós mulheres nos perdemos é exatamente por nós termos colocado Deus em um lugar errado em nossa vida, Nós fomos colocando todas as outras coisas, outras. E aí, quando sobra um tempinho, às vezes no nosso dia, às vezes na nossa semana, às vezes no nosso mês, ou às vezes quando a gente está passando por aquela dificuldade, a gente fala com ele, A gente chama ele. Então, isso, para mim, é algo errado que nós fazemos e é por isso um dos motivos principais por nós termos nos perdido tanto. Então, se você em algum nível se sente perdida, fique aqui comigo, A intenção desses vídeos é que não sejam vídeos muito longos, pelo contrário, no máximo 30 minutos, para que você consiga assistir lavando uma louça, fazendo as suas atividades diárias, colocando um fone aí e realmente ali praticando as suas atividades. Então, seja muito, muito bem-vinda mesmo. Então, hoje, na parte 1 das dores da mulher contemporânea, as 4 principais dores da mulher contemporânea, hoje nós vamos falar sobre os transtornos de saúde mental. Eu fiz um levantamento de informações e pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, eles detectaram que hoje 45% das mulheres brasileiras têm algum tipo de transtorno mental. E aí eles trazem vários casos voltados para ansiedade, depressão pós-parto, o próprio toque. E eu pretendo explorar um pouquinho, me aprofundar um pouquinho em cada um deles. Então, a gente precisa entender, principalmente o porquê que isso aconteceu. E óbvio, talvez óbvio ou não, talvez você tenha essa clareza, talvez você esteja buscando mais informações para entender que um dos principais motivos foi a sobrecarga, Hoje nós mulheres cada vez mais temos mais papéis. Cada vez mais, Quando eu falo papéis, você pode utilizar também a terminologia de funções. Hoje nós temos muitas funções que nós exercemos no nosso dia a dia
e como se já não bastasse as nossas funções, como se já não bastassem os nossos papéis, né? Todo o movimento feminista foi trazendo ainda mais papéis para nós, né? As mulheres que realmente foram tomando, e eu levanto os dois braços porque por muito tempo na minha vida eu fui tomando também papéis do meu marido, né? Papéis de outros homens na sociedade. Então, como se já não bastasse todos os papéis, todas as tarefas, todas as atividades que nós temos no nosso dia a dia, corriqueiramente, nós ainda fomos pegando papéis de outras pessoas. E, gente, estou falando de uma coisa super simples, tá? Como, por exemplo, ir ao supermercado e pela necessidade de valorização, pela necessidade de reconhecimento, eu sair com todas as sacolas no braço. Ou, por exemplo, estar com a criança no colo, eu sou mãe, tenho 2 filhos, e sair com a criança no colo e outras sacolas na mão, sendo que o meu esposo estava do meu lado e eu falava, não, deixa que eu carrego. Uma palavrinha muito, né, um pouquinho extensa, que hoje para mim parece ser tão simples, mas alguns anos atrás era um bicho de 7 cabeças, que é autossuficiência. Eu não preciso de você, eu não preciso de você. E normalmente essa autossuficiência, ela vem exatamente pela necessidade de valor, porque quando eu não consigo enxergar esse valor em mim, eu necessito desenvolver algo ao qual, se eu for autossuficiente, se eu fizer muitas coisas, se eu me sobrecarregar, se eu mostrar para as outras pessoas que eu estou com excesso de trabalho, que eu estou trabalhando, logo elas me valorizarão. Então, nós fomos entrando num looping, nós fomos entrando em uma situação ao qual nós hoje não estamos suportando mais, ao qual a nossa saúde mental não suporta mais essas situações. Então é chegada a hora de nós retomarmos os nossos papéis. Alguns minutos antes eu estava escrevendo uma carta para o meu esposo, porque amanhã nós vamos completar 9 anos juntos. E nessa carta eu estava escrevendo exatamente sobre isso. O quanto que hoje eu me sinto tão grata e disparadamente, infinitamente mais feliz porque eu devolvi os papéis dele. Porque eu simplesmente peguei um dia, eu lembro exatamente quando isso aconteceu, e eu falei assim, esses papéis são seus. E aí uma das perguntas que eu mais recebo de mulheres é exatamente, mas Ana, como devolver os papéis para o meu marido, sendo que ele nem se prontifica a querer pegar esses papéis novamente para ele, né? E a questão é que uma pessoa, não só os nossos maridos, mas qualquer pessoa no mundo, nós tendenciamos a nos acomodar. Então, para o homem que já não tem toda essa agitação via de regra de uma mulher, porque uma vez eu vi um vídeo que exemplifica isso muito bem, né? A mulher, ela fala assim, né? O homem e a mulher estão saindo do quarto e eles falam, vamos ali na cozinha só pegar um copo de água e voltar para o quarto. Essa mulher, ela ao sair do quarto, ela passa pela sala, ela vai juntando os brinquedos, ela arruma a almofada do sofá, ela arruma a cortina, ela deixa já a mesa preparada pro café da manhã do dia seguinte, ela já pega algumas roupas que estavam ali no quarto, já leva para a lavanderia, liga a máquina, organiza os copos, deixa tudo organizado, pega as toalhas que eles recém tomaram banho, leva para fora e ela volta pro quarto e esqueceu o copo de água. E quando ela chega no quarto, ela fala, ai meu Deus, esqueci o copo de água, vou lá voltar para pegar. E nessa volta aí sim ela vai e pega o copo de água. Enquanto o homem sai do quarto, ele vai à cozinha, pega o copo, enche de água, volta para o quarto e deita em sua cama. Então, o que acontece? O homem, ele tem e eu falo que é algo tão bom e que nós precisamos aprender tanto com eles, que é exatamente esse se aquietar, essa característica de uma pessoa que consegue não fazer nada e que na grande maioria das vezes nós mulheres os julgamos por conta disso, e eu sou totalmente contra, pelo contrário, eu falo, nós precisamos aprender com eles. Já toma sua aguinha aí. Até o tema do nosso segundo
segunda parte desse Dores da Mulher Contemporânea, dessa minissérie, é exatamente a pressão estética. E uma delas, né, uma das coisas que nós precisamos fazer todo santo dia é regular a quantidade de água que nós bebemos. E não para sofrer as pressões estéticas, mas sim pela nossa saúde, pelo cuidado do nosso físico, do nosso cognitivo, pelo nosso cansaço. Às vezes as pessoas chegam em mim e falam: Ana, mas eu estou extremamente cansada. Eu falo: você está bebendo água? O mínimo de água, 2,5 litros por dia, você está tomando? E não. E uma das principais características do cansaço é exatamente a falta de água. Então eu sempre vou te convidar a tomar uma aguinha. Então vamos lá. Então nós precisamos aprender com os homens como viver nessa quietude, como eles conseguem chegar em casa com a sala toda bagunçada e simplesmente deitar no sofá. Sim, eles conseguem. E nós ficamos buscando coisas, não porque tem que lavar a louça, não porque tem que pegar os brinquedos do chão, não porque nós precisamos pegar lá fora o cocô do cachorro, porque... Não! A gente precisa aprender a só ficar quieta, nem que seja 10 minutos, sem julgar o outro e, pelo contrário, fazendo exatamente a mesma coisa. Então, uma coisa que eu baterei durante essa minissérie é exatamente sobre nós tomarmos uma decisão, porque a quietude é uma decisão, a paz de espírito é uma decisão, estarmos bem mentalmente é uma decisão. Rapidamente, de bate-pronto, pode ser que você fale: nossa, não concordo, eu acho que é algo que precisa de um medicamento, é algo... Mas mesmo as pessoas que estão tomando o medicamento, elas precisam decidir ficar bem. Tem uma pessoa que eu conheço que ela tinha um grande problema com uma pessoa na vida dela. Era um conflito de muitos anos, mais de 30 anos elas tinham esse conflito, e ela já vinha com muitos sintomas de depressão na vida. E ela sempre terceirizava a culpa para essa pessoa. Então, assim, a minha vida, eu estou angustiada por conta dessa pessoa, eu me sinto mal por conta dessa pessoa, eu não convivo bem, né, no meu seio familiar por conta dessa pessoa, eu me sinto esgotada emocionalmente por conta dessa pessoa. E eu falava para ela: não é. Eu falei: o dia que essa pessoa falecer, você continuará com esses mesmos sintomas, porque não é sobre o outro, é sobre a decisão que você toma sobre a sua vida. Por que essa pessoa afetava tanto essa pessoa? Porque ela não tinha um propósito de vida, a vida dela girava em torno dessa pessoa e ela dava uma autoridade emocional para essa pessoa conduzir a sua vida. Então, quando essa pessoa estava de bem, ela estava bem. Quando essa pessoa não estava bem, ela não estava bem. E eu falava: quando essa pessoa falecer, você não mudará. Pode ser que por um tempo você fique bem, que as coisas entrem algumas coisas entrem no eixo, mas depois não. E aí nessa semana eu recebi uma mensagem dessa pessoa falando exatamente sobre isso. Eu não estou bem, eu me sinto angustiada, eu me sinto triste, eu me sinto para baixo, eu muitas vezes não tenho mais vontade de viver. E aí, óbvio que eu trouxe essa lembrança para ela. Eu falei: lembra? Não era sobre essa pessoa. É sobre uma decisão que você precisa tomar para sua vida. E é uma pessoa assim, né, relativamente muito nova, e ela precisa tomar essa decisão de ter um propósito de vida, de realmente enxergar qual é o motivo dela dessa terra, de talvez começar trabalhos voluntários, ajudando pessoas, fazendo coisas para que ela tenha esse senso de utilidade na vida. E, gente, tudo isso faz parte dos transtornos mentais. Tudo isso. O que acontece é que nós fomos entrando num beco sem saída de aceleração, aceleração, aceleração. Todas as vezes que nós temos coisas para fazer, eu preciso tomar uma decisão de fazer aquilo da forma mais leve possível.
Hoje é algo que eu trago diariamente para minha cabeça. Se você está com seus filhos, você vai fazer isso com leveza. E, gente, não é algo que aconteceu do dia para a noite. E a Ana de 5 anos atrás jamais falaria uma coisa para você como essa, porque a Ana de 5 anos atrás era exatamente essa que eu estou falando, que não é para você ser acelerada, essa pessoa que sempre estava correndo, nunca estava satisfeita com nada, que sempre precisava de mais e mais e mais e mais. E ainda eu me sinto muito grata por eu não ter caído tão profundamente numa patologia, mas eu tive sim baby blues, né, que é exatamente o transtorno depressivo pós-parto, que também é um dos transtornos que acomete muito a saúde mental da mulher. E ele durou por um tempo. Eu sou de um perfil comportamental, inclusive se você não sabe o seu perfil comportamental ou não sabe o seu temperamento, eu tenho uma série de mensagens que falam exatamente sobre os temperamentos. Se você quiser se conhecer com ainda mais profundidade, volte lá, conheça qual é o seu para que você tenha ainda mais clareza e melhore ainda mais os seus relacionamentos. E o meu perfil é um perfil que ele valoriza muito a liberdade. E quando eu recebi o meu primeiro filho, né, ele já está com 4 anos de idade, eu percebi extremamente fechada dentro de uma caixa, fechado dentro da minha casa, fechada dentro da minha liberdade. Eu falava, mas onde está o meu direito de ir e vir? Agora tem um bebezinho aqui totalmente dependente de mim, eu já não posso mais ir à academia a hora que eu quero, eu não posso mais sair a hora que eu quero, eu não posso mais trabalhar a hora que eu quero. E óbvio que aquilo foi mudando muito com o meu emocional, com o meu mental e também impactando os meus comportamentos. Só dando um exemplo aqui como base, nós pensamos, sentimos e comportamos. Então, se eu penso, eu sinto. Se eu sinto, eu tenho controle sobre o comportamento. Eu posso estar sentindo raiva, mas eu tenho controle sobre a emoção que eu terei a partir da emoção que eu sinto. O que acontece é que ainda existem pessoas que não treinaram as suas mentes, não treinaram os seus comportamentos e da mesma forma que elas pensam, elas sentem, elas já reagem, falando, que são aquelas pessoas que normalmente não têm filtro, elas falam aquilo que vem à cabeça e aí acaba ferindo muitas pessoas, se separando de muitas pessoas exatamente pela falta de inteligência emocional. E eu sou uma pessoa, né, que trabalho há muitos anos com isso, já são mais de 10 mil horas em atendimento e eu fui desenvolvendo diariamente essa palavrinha mágica que significa, né, inteligência emocional, para que eu pudesse lidar com as minhas emoções e com as emoções das outras pessoas também. Mas isso não me impossibilitou de viver esse transtorno traumático, né? Esse transtorno depressivo pós-parto, porque de fato a mulher ela se sente muito vulnerável, ela se sente de alguma forma triste profundamente, mas principalmente com um senso de inutilidade. Principalmente nós, né, mulheres contemporâneas que hoje temos tantas atividades, né, fora do nosso lar, nós temos dentro do nosso lar, mas também temos fora do nosso lar. Quando nós nos vemos ali só, entre aspas, porque é tão trabalhoso, né? Só quem é mãe sabe o quanto que é trabalhoso servir um filho, cuidar ali em tempo integral da criança durante o dia, durante a madrugada, né? A privação do sono, pelo menos para mim, foi o ponto que mais pegou, foi o ponto que de fato mais me machucou intrinsecamente, mentalmente. Então, já é muita coisa. Mas a gente não consegue visualizar porque a gente está ali no olho do furacão. Então, imagina que nós tínhamos tantas atividades, tantas tarefas e daqui a pouco eu me vejo só cuidando de uma criança. Então, o meu senso de inutilidade, ele sobe, ele se eleva com muita facilidade. Por quê? Porque eu me sinto inútil. Inútil trocando a fralda de um bebê, inútil dando um banho, inútil balançando a criança para ela dormir. Então, são muitas situações que uma mãe, né, que recém teve o seu bebê ali passa. E esse também é um dos transtornos que vem nos acometendo, né, que vem cada vez mais sendo despertado entre nós mulheres, vem sendo alimentado. Então,
era sobre esses motivos que eu queria, né, gostaria de falar. E para finalizar, um dos transtornos que vem acometendo cada vez mais mulheres é exatamente o toque. O quanto que nós temos essa necessidade de organização, né, de planejamento, e eu costumo dizer até que muitas de nós, essa necessidade de centralização, porque eu tenho que fazer do meu jeito, né? Quantas mulheres eu já atendi nessas mais de 10 mil horas com uma necessidade gigantesca de centralização, né? Que não conseguem, de alguma forma, delegar tarefas, passar para outras pessoas. Muitas dessas mulheres tinham inclusive colaboradoras dentro de suas casas e ainda assim existia uma grande necessidade de delegação, porque precisava centralizar nelas, porque isso também é uma forma, a centralização também é uma forma de você colocar o seu valor em você mesma, porque quando eu centralizo em mim, de alguma forma, lembra que eu falei lá no início desse vídeo, eu me sinto útil, eu me sinto valorizada, eu sinto que eu tenho pertencimento. Se eu fizer todas essas coisas para essas pessoas, de alguma forma eu serei amada. Então, primeiro de tudo, a gente precisa se perguntar: onde está o meu valor? Para quem eu estou dando a autoridade emocional para colocar o valor em mim? Às vezes, gente, nós colocamos o nosso critério de valor em pessoas que não têm a mínima noção do que é isso. Às vezes, nós como mulheres, como mães, como dona de casas, eu já ouvi tanto isso, né? Mulheres que servem o seu lar em tempo integral falarem: Ana, mas eu me sinto tão inútil. Eu sinto que a sociedade não me valoriza, e ela tem cuidado exatamente com tanto afeto, com tanto carinho do futuro da nossa sociedade. E ela coloca o valor nas mãos de alguém que não valoriza aquilo que ela própria valoriza. Então, o que acontece é que nós fomos nos perdendo em vários movimentos, nós fomos nos perdendo naquilo que a sociedade colocava como valor, aquilo que a sociedade coloca como, impõe naquele momento que é importante. E mais uma vez, eu reitero, assim como nos vídeos anteriores, quem é você? Quem é você? Não é porque a sociedade fala que a mulher valorizada, a mulher empoderada é aquela mulher com o cabelo preto, que tá curtinho, que tem aqui a pontinha que vem pra frente, que eu preciso cortar o meu cabelo assim. Eu não preciso. É o valor que ela valoriza, mas é o valor que eu valorizo? Eu me sinto bem? Quantas mulheres, milhares de mulheres desenvolveram transtornos mentais por não se encontrarem mais dentro dos padrões que a sociedade colocava como valor? A sociedade vai lá e coloca que o valor de uma mulher está quando ela pesa de 60 a 65 quilos. Quando ela tem o cabelo preto curto, que não pode ser longo, tem que ser curto. Quando essa mulher veste terno. Quando essa mulher está com calça X e blazer Y. Mas na cabeça de quem? Pra quem? Não! Às vezes essa mulher, ela exatamente seguiu todos esses padrões e quando ela se olhou no espelho, ela não se reconheceu. E todas as vezes que essa mulher ela não se reconhece, ela vai sim desenvolver naquele momento um transtorno mental. E às vezes, pela falta de autoconhecimento, pela falta de clareza, ela continuará alimentando. Quando ela se dá conta, ela já não sabe mais quem é ela não sabe mais o que ela gosta, ela não sabe mais para onde ela vai, ela não sabe mais o seu propósito de vida, porque ela foi tão inserida naquele meio, naquele critério de valor imposto pela sociedade, que ela não faz ideia de quem ela seja. Então, nessa mensagem de hoje, né, os transtornos, né, da nossa saúde mental e emocional, que você possa tomar essa clareza, né, onde você tem colocado os seus critérios de valor. Veja que, para mim, eu sou uma mulher cristã, para mim o meu critério de valor está em Cristo. Ele já me deu o valor.
aquela vez, né, naquele momento que ele morreu numa cruz por mim, aquilo é a maior prova de amor. Eu preciso ser aceita por ele. Eu preciso ser amada por ele. Ele sim tem o meu critério de valor. Porque todos os dias eu pergunto para ele: Senhor, o que eu estou fazendo aqui é da sua vontade? O Senhor está de acordo? Uma oração que eu faço todo santo dia, não só comigo mesma, mas com os meus filhos é: Jesus, me ajuda a aparecer todo santo dia contigo. Senhor, aquilo que habita dentro de mim que não for da sua vontade, que morra para que o Senhor cresça. Que eu morra para que o Senhor cresça dentro de mim. Eu falo: Jesus, me ajuda a ser o seu perfume nessa terra. Por onde eu passar, que as pessoas não enxerguem a Ana, mas que as pessoas enxerguem a Cristo. Me ajude a exatamente anular as minhas vontades para que as suas vontades prevaleçam. Então nós precisamos entender para quem nós estamos entregando o nosso critério de valor. Se é para um modismo, se é para um movimento feminista, se é para mulheres que colocam em biotipo, em roupas, em cabelo, em estilos. Não. O nosso valor já foi pago e foi um preço pago na cruz. É lá que está o nosso valor. Então, que você possa reconhecer, se hoje você passa por algum tipo de transtorno de saúde mental, que você sim busque um médico, que você busque uma ajuda médica, mas que você possa se aprofundar no autoconhecimento para que você possa tomar a decisão de sair desse lugar onde você está. Daqui a pouco nos vemos na próxima aula e só lembrando que todas as aulas ficam disponíveis, na verdade elas são liberadas todas as terças e quintas às 8 horas da manhã. Então se você não viu a série anterior sobre perfis comportamentais e temperamentos, você tem a oportunidade de voltar e ver, e que também você consiga ver todas as outras 3 minisséries dessa série que nós estamos trabalhando sobre as dores da mulher contemporânea. Obrigada pela sua presença, que você possa enviar esse vídeo para outras mulheres que têm passado por essa mesma situação, para que nós todas juntas podemos nos ajudar. E se você sentir a vontade, entre no grupo que está aqui abaixo para que nós possamos realmente nos alimentarmos daquilo que é verdadeiro, daquilo que realmente faz a diferença no mundo, que é Jesus. Que nós possamos voltar o nosso coração para Ele, porque só assim que nós realmente nos sentiremos preenchidas e fortalecidas através dele, tá bom? Um forte abraço e até breve. Tchau!